Bom dia. Começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia pela rede Evangelizar, via satélite para todo o Brasil. É canal aberto, canal digital. Nós estamos aqui em 19 capitais. Sabe o que é isso? 2.170 cidades. É muito importante. E com uma audiência muito grande. Além de YouTube, Sky, NET, parabólicas, né? Essas antenas. Hoje o tema nosso é a fisioterapia. Aliás, a fisioterapeuta é uma profissional da área da saúde que ela atua e avalia também lesões de pacientes, aplicando assim tratamento com meios físicos. Aí são várias áreas, né? Atua na área esportiva, respiratória, na área de reabilitação, na área do trabalho e UTI também, né? Conosco, hoje, nos dando a honra da presença, a doutora Carla Ticiani. A doutora Carla é graduada em fisioterapia pela Universidade de Santa Maria, é mestre em atividade física pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em ortopedia, também em traumatologia pela Universidade Positivo, e ela também é pós-graduada em osteopatia pela Escola de Madrid, da Espanha. É brincadeira? Professora universitária. E nos dá a honra da presença, né? Como é que a senhora define essa fisioterapia com resultado? Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Mário Celso. A fisioterapia com resultado, ela precisa ser focada na causa da dor, né? Hoje a gente está em tempos em que a gente está cada vez mais especializado, né? Então tem especialista na ponta do pé, especialista na ponta da orelha. Então a gente precisa pensar no que causou a dor. E quando a gente vai na causa do sintoma, aí de fato a gente consegue oferecer resultado para o paciente. O Pilates ajuda? O que é o Pilates? Bem, o método Pilates é uma forma de exercício físico, tá? E ele é muito recomendado para essas questões posturais, para dores articulares, para previne doença também? Muito, muito, tá? Doenças do sistema muscular, esquelético, pode ajudar e muito. Geralmente, o Pilates, você vê a pessoa com aquelas bolas ou com equipamentos, né? Fazendo, mas sozinha, individual. Dá para fazer coletiva também? Pode também, mas depende muito do objetivo. Quando a gente fala de fisioterapia, geralmente a gente está associando a prevenção de doenças ou tratamento. No dia a dia, eu prefiro utilizar o método Pilates aí de forma individual nesses casos. E é feito no chão, com aparelhos? Depende, né? Depende. O método em si, ele tem o mat, né, que é feito no solo, ou com a utilização de aparelhos. Mas a gente pode utilizar das duas formas e sempre, isso que é importante, pensando no que o cliente, no que o paciente precisa. E a gente sempre vai adaptando de acordo com a necessidade. Criança pode fazer por causa da estrutura óssea e tal? Pode fazer. Contudo, para crianças, a gente indica exercícios que sejam mais lúdicos, né? Então, o Pilates ele tem um método para respirar, tem uma contagem específica para ser realizada. Então, para as necessidades da criança, o ideal é que sejam atividades mais lúdicas, né? Existe um limite, assim, para o número de aulas, não? Para serem feitas por semana? Serem feitas por semana? Não. Mas o ideal, assim, que seja pelo menos 2 vezes por semana. Agora, se essa pessoa já pratica outros exercícios físicos, como a musculação, eu sempre digo, se a gente entrar com 1 vez por semana com Pilates, a gente consegue resultados bem incríveis. A gestante pode fazer? Pode e deve. Pode e deve. É incrível, tá? Para gestante, os benefícios são inúmeros. Hoje em dia, o pessoal vive muito nessa pandemia de depressão, né? Ajuda na depressão? Também, principalmente, porque no método Pilates a gente tem uma forma específica de respirar. Então, o exercício ele precisa ser feito com calma, né? Executado com calma. E tudo parte da respiração. Ajuda muito na respiração, Muito, né? porque a respiração, ela baixa essa frequência cardíaca, né? A gente tem um sistema nervoso autônomo, então a respiração ajuda a gente a entrar num parasimpático, digamos assim. Então, é extremamente benéfica para quadros de ansiedade. Nós também gostamos muito da participação da população, o povo na rua. E agora o povo pergunta. Vamos lá. Artrose no joelho tem cura? Artrose no joelho, na verdade, né, a artrose em si, ela não é uma doença. Ela é um processo degenerativo normal. A gente começa a envelhecer, Mário Celso, com 30 anos. É verdade. Tá? Então, a artrose, ela é um processo normal do envelhecimento. Contudo, a gente pode melhorar esses quadros de artrose. Então, a gente escuta muito falar, a primeira coisa, em relação ao fortalecimento muscular. Mas com a visão da osteopatia, a gente vai um pouquinho mais longe. Quando a gente pensa em artrose no joelho, o joelho ele mexe demais, ele é muito móvel. Então, às vezes, não adianta a gente só entrar com um exercício de fortalecimento. Muitas vezes essa mobilidade está aumentada por um tornozelo que está muito rígido. Verdade. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar articulações à distância, como o tornozelo,
para favorecer essa artrose do joelho, mas a gente pode melhorar e muito sim a função e diminuir dor. A senhora falou que a gente começa a envelhecer com 30 e depois dos 50, então perda óssea, aí é pior ainda, né? Óssea, muscular, mas tem uma vantagem, Mário Celso. O nosso repertório de exercício ao longo da vida, de boa alimentação, a gente acaba colhendo os frutos também, tendo um envelhecimento mais saudável. Quais são as causas de hérnia de disco? Hérnia de disco, a principal... Bem, primeiro tem o fator genético, tá? Isso conta bastante. Mas uma das principais causas seria o desequilíbrio de coluna, tá? Em relação à mobilidade. A gente sempre associa a força muscular, mas hoje a gente já sabe que isso não é uma verdade, tá? Com embasamento científico, a gente já sabe que geralmente a hérnia de disco lombar, que é nessa parte mais baixa da coluna, ela vai ter relação com uma outra região da coluna que não está mexendo tanto, principalmente região torácica e de quadril. E tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Claro. Hoje a gente passa muito tempo sentado, acaba gerando uma sobrecarga, então assim, entram outros fatores, mas hoje a minha realidade de consultório é essa. A principal causa seria essa diferença de mobilidade em outras regiões da coluna, a lombar acaba compensando, mobilizando demais e surge a hérnia de disco por esse excesso de movimento naquela região. Pode ser hereditário? Pode, fator genético conta bastante também. Agora, afasta, inclusive, é um dos principais motivos de afastamento do trabalho, sim, até de aposentadoria precoce também, exatamente, né? A dor lombar, né, ela cresce a todo ano e quanto mais sedentário for o nosso estilo de vida, mais favorável nós ficamos a esse tipo de patologia. Então, hoje nós estamos falando da área da fisioterapia, mas avançando um pouco mais em algumas doenças também, porque o nosso objetivo aqui não é a doença, o objetivo nosso é a prevenção. Como fazer para não ter a doença, né? Vamos às ruas da cidade agora, mais uma participação, o povo pergunta. O que pode piorar uma tendinite? Olha só, antigamente, quando tinha esse tendinite, uma das recomendações era repouso. Era muito comum numa tendinite a gente, inclusive, utilizar a tipóia. Verdade. Hoje a gente já sabe que o repouso ele é contraindicado e ele, inclusive, pode piorar um quadro de tendinite, tá? Porque essa tendinite, essa inflamação do tendão, na verdade, na maioria das vezes, ela é uma reação do corpo pedindo sangue para essa região. E a crise gera dor. Gera dor, mas aí a gente entra com um tratamento específico que aí não é só focado na dor, mas sempre, Mário Celso, pensando no global. Então, o fator de alimentação contribui, técnicas que favoreçam a irrigação sanguínea para esses tecidos. Então, para aliviar as dores. Para aliviar a dor e para curar a tendinite. A tendinite é um pedido de socorro do corpo na grande maioria das vezes. O que é a bursite? A bursite é uma inflamação da bursa. A bursa é como se fosse uma bolsinha que reveste a articulação. É no ombro isso? Pode ser no ombro, pode ser no quadril. Só que também, Mário Celso, a gente tem que pensar para tratar no princípio de globalidade. Bursite você não pode tratar pensando só nela. Tem que pensar no global. Por que essa bursa inflamou? É sempre a pergunta que eu falo para o paciente, né? E tratar de forma global. Pode ir para cirurgia? Pode, mas assim, o número de cirurgias desnecessárias nesse caso é muito grande, Mário Celso. Vamos às ruas da cidade? Mais uma participação da população. O povo pergunta. Vamos lá. Doutora, qual a diferença entre osteopatia e quiropraxia? Elas parecem, mas elas são diferentes. O criador da quiropraxia, ele foi aluno do criador da osteopatia, mas aí ele, né, com base na sua própria, né, filosofia, ele criou a quiropraxia, né? Eu trabalho com a osteopatia porque ela tem um conceito muito mais, na minha visão, global, né? Então, assim, ela não vai pensar só em coluna, né? Ela vai pensar em todos os tecidos corporais. Na osteopatia, por exemplo, a gente pode tratar alguns casos de hérnia de hiato, tá? De patologias relacionadas a vísceras e, por exemplo, dores na coluna relacionadas com algumas cicatrizes de cirurgias. Esportistas, por exemplo, né? Também atendo muitos. Alivia dores, né? Muito. E a gente previne maiores lesões e aumenta o desempenho. E adolescente, pode fazer? Pode. A osteopatia do bebê do 0 aos 100 anos. Todo mundo pode fazer com técnicas específicas para cada faixa etária. Não tem contraindicação? Não tem contraindicação. Existem algumas contraindicações, né, para algumas patologias específicas, mas em relação à faixa etária, não há contraindicação. E ao fazer a osteopatia, ou aplicar, no caso, oferece algum risco? Não oferece nenhum risco, né? Nós temos, inclusive, alguns testes específicos para algumas técnicas. Que a gente fala osteopatia, Mário Celso, a gente já pensa em está lá. É, né? Verdade. É. E não é a única técnica. É um técnica. ajuste nas articulações ali, é isso? Não só isso. A osteopatia, a gente trabalha os outros tecidos corporais, né? Hoje em dia, no consultório, muitas vezes essas técnicas que a gente chama de trust, muitas vezes eu realizo 2 técnicas dessas no cliente. Então, depende muito da necessidade. E a diferença para a fisioterapia?
Na verdade, a osteopatia ela é uma especialidade hoje da fisioterapia aqui no Brasil, né? Mas assim, a minha principal vantagem que eu vejo no olhar da osteopatia é esse olhar de globalidade, em tempos em que a gente está muito especialista em áreas do corpo. A osteopatia ela traz de novo esse conceito de globalidade. Daqui a pouquinho eu quero falar de dor ciática, né? Ótimo. O que é essa dor ciática, né? E também outros temas que a gente vai trazer aqui com a doutora Carla Ticiani. Ela é brilhante. Aproveite, fique assistindo que você vai ter muita orientação e muita informação. Nós voltamos daqui a pouquinho com o Saúde Dia a Dia. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta, TV Evangelizar. Aqui o povo participa, daqui a pouquinho mais participação da população. Doutora Carla Ticiani está conosco hoje. Doutora Carla é fisioterapeuta também, com muita especialização. E ela vai falar agora sobre dor ciática. Esse nervo ciático, ele fica nas duas pernas? Fica nas duas pernas, né? Então ele sai da coluna, da região baixa e vai para os dois membros inferiores até a sola do pé. E começa a doer, ele vai embora, vai para o corpo inteiro. Então, Mário Celso, na verdade é muito comum, mas das 10 pessoas que dizem que estão com dor por conta do nervo ciático, acredito que apenas 2 a dor seja realmente uma ciatalgia verdadeira. Tem sintoma? Aparece algum sintoma? Tem sintoma. A ciatalgia verdadeira é aquela dor que vai até a sola do pé e que você não consegue colocar o pé no chão, tá? É uma dor extremamente aguda, tá? Mas o ciático, ele pode dar outros sinais. Às vezes a dor vai só até a região glútea, às vezes vai só até a região posterior da coxa, até o joelho. Como então vai aliviar essas dores aí? Como é que alivia? O conceito de globalidade, mais uma vez presente, tá? Porque a dor ciática, né, como eu disse, ela sai da última vértebra da coluna, né, da região lombar. Muitas vezes essa região está mexendo demais por forma compensatória. Como é que a gente vai tratar essa ciatalgia? Pensando qual é a região do corpo que não está movimentando tanto. E geralmente a gente vai tratar essas ciatalgias, né, as dores ciáticas, tratando principalmente torácica, o diafragma e a articulação do quadril. A prevenção é por aí? A prevenção é mobilidade. O corpo precisa estar em movimento. Caminhada, exercício. As recomendações internacionais de exercício para a parte muscular em relação à força e flexibilidade são 2 vezes por semana, pelo menos. O aeróbico, diariamente. Então, assim, estar em movimento. O nervo ciático, ele pode inflamar? Pode, né? Na verdade, ele pode inflamar, mas é um termo que a gente acaba utilizando tal como a vértebra saiu do lugar. Mas na prática não é isso que acontece exatamente. Um exemplo clássico de inflamação desse nervo, digamos assim, é quando a gente tem uma hérnia de disco. Tá? Então, o núcleozinho da hérnia, né, ele pressiona ali? Na verdade, ele não pressiona, ele extravasa o líquido. E esse líquido, ele é irritativo para o nervo. Aí sim o nervo entra num quadro inflamatório. Mas nesse caso, o paciente é muito agudo, ele não consegue pôr o pé no chão. Mas o que é ideal, gelo ou compressa quente? Qual é o melhor? Num quadro muito agudo, geralmente nas primeiras 48 horas, a gente até pode usar o gelo, tá? Como um recurso ali. Após esse período, a compressa quente, ela acaba trazendo mais benefícios, porque esse ciclo inflamatório, ele precisa acontecer para que haja recuperação do tecido. O que é a lombalgia? Lombalgia é a dor na lombar, tá? Que pode ser por várias causas, né? Você pode ter uma lombalgia associada a uma ciatalgia. Um formigamento, por exemplo, pode ser uma lombalgia? A lombalgia, ela é classificada como a dor lombar. Aí o que a gente tem que fazer lá no consultório? Descobrir de onde vem essa dor lombar. Essa lombalgia pode ser por conta de um tornozelo torcido, pode ser por conta de uma questão de quadril, por uma questão torácica, por uma questão uterina. A dor crônica também é terrível, né? Sim, a dor crônica é toda dor que perdura por mais de 3 meses, né? É o que eu mais atendo no consultório. E como é que vai identificar essa dor que é crônica? Ela acaba dando um pouquinho mais de trabalho, porque quando a gente tem um quadro de dor, o nosso corpo é muito inteligente, Mário Celso. Ele vai tentando fazer um sistema de compensação. Ele avisa. E ele vai tentando fazer um sistema de compensação, por quê? Porque a gente precisa continuar trabalhando, se movimentando, tá? Então a dor crônica, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que investigar a história para poder identificar qual foi o fator causal real daquela dor. Agora imagine jogadora de tênis, de vôlei, de handebol, né? Sim. Que sofre muito com isso, né? Porque prejudica as atletas, né? Mas
Mas o resultado, Mário Celso, nesses casos, ele acaba sendo muito mais rápido, porque essas pessoas são o quê? Elas são ativas. Ativas, é verdade. E os tipos mais frequentes de dor crônica, quais são? O que aparece mais? Geralmente, quando o paciente chega no consultório com dor crônica, é aquele paciente que já dói tudo. Por quê? Porque ele já está com sono alterado, ele está com o corpo muito inflamado, então ele já está com a qualidade de vida dele bastante declinada, bastante bagunçada, tá? Também é interessante na área da fisioterapia a postura da pessoa, né? A postura é muito importante. É muita queixa, por exemplo, de pais, de alunos e tal, que carregam aquelas mochilas, aquelas bolsas nas costas. Tem que tomar cuidado por causa do peso, o equilíbrio do peso, exatamente. Né? Em relação aos escolares, o ideal em relação ao peso da mochila é até 10% do peso corporal da criança, né? E se puder utilizar aquela de rodinha, melhor ainda. Melhor ainda, boa lembrança. Bolsas também, né? As mulheres carregam bolsas, às vezes cheio de peso, cheio de coisa na bolsa, Quanto de um lado bolsa, só. Pior. Né? Ou em mercado, você vai, pega a sacola e leva tudo de um lado só. Isso também é complicador, né? Distribuir é muito melhor, né? Você acaba fazendo com que o teu corpo funcione com um menor gasto energético, né? Então é uma forma inteligente da gente utilizar o nosso corpo também. E leva a outras dores, que não é só musculatura, né? Não. Como é que vai tratar isso? A prevenção disso? A prevenção, gente, mais uma vez, é movimento. Quanto mais o seu corpo está em movimento, mais preparado ele está para essas cargas do dia a dia, né? Agora, muita gente vai para a academia e exagera na academia. Tem que tomar cuidado também com isso, né? Sim, é porque às vezes tem gente que tá 3 anos sem fazer nada, vão virar corredor de rua, né? A corrida de rua estava na moda agora. Então, assim, cautela, quer fazer um exercício, então a gente tem que pagar o preço por isso. Cuidar da saúde, alimentação, começar com doses homeopáticas, digamos assim. Altera o organismo, né? Sim, para que a gente vá aos poucos, né, evoluindo. O alongamento é bom? É essencial, a gente precisa realizar alongamento. Contudo, num quadro de cetalgia, por exemplo, isso é importante falar, não faça um alongamento. Porque o corpo trava como proteção. Então, se você entra com um alongamento, você pode desencadear uma crise. Então, tem outras técnicas que a gente precisa realizar em quadros de dor. Eu já falei rapidamente, mas acho importante ressaltar isso porque está na moda hoje, celular, né? Sim. Então, abaixar muito o pescoço para ficar no celular, isso é complicador também, né? Sabe, Mário Celso, que o que acontece? Hoje, as evidências científicas já mostram que o tempo, que o celular, a posição, ela não é maléfica. O que é ruim é o tempo parado que você fica. Mais uma vez, a questão do movimento. Quem joga aquele joguinho, né? Que as crianças que ficam jogando, né? Criança nem devia estar na tela, né? É verdade. Nem devia estar nas Mas telas. computador também, porque você curva o tronco, né? Você fica apoiado ali, né? Mas pior do que esse tronco curvado é o tempo que você fica com o tronco curvado. Então, assim, quais são as estratégias, por exemplo, para quem trabalha em home office? Que você possa levantar várias vezes, que você possa mudar o local de trabalho. Então, assim, às vezes a gente pensa que precisa ter uma cadeira super ergonômica, um ambiente muito ergonômico. O que é o ideal? Movimento, mudar os estímulos. Leva o notebook para o chão, leva o notebook para o jardim. Isso é muito importante. Dormir de bruço é ruim? Na verdade, em relação... É outro mito, tá? Claro. Vou aproveitar e trazer aqui para a gente poder quebrar isso um pouquinho. Posição de dormir. É a posição que você se acomoda melhor, gente. Não tem uma regra. Você precisa dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas, 90 graus. Às vezes você fica tão hipervigilante com a postura e aí não vai ter uma boa qualidade de sono. Então, assim, dormir é a posição que você se encontra, né, encontra mais conforto para ficar. E cruzar as pernas. Muita gente fica com as pernas cruzadas o tempo todo. O ideal é que tenha uma alternância dessas posições, pensando mais uma vez na questão do movimento, de não ficar muito tempo parado em uma única posição. Mas no dormir também tem gente que dorme com o antebraço embaixo da cabeça, né? Sim. Isso é uma postura também que pode prejudicar, torcicolo. Sim. E se esse corpo, o dono desse corpo está sedentário, aí com certeza o fator, né, a forma de dormir, ela pode influenciar ainda mais. Nós gostamos muito da participação da população. Vamos às ruas da cidade, o povo pergunta. Qual a diferença entre Pilates e Yoga? Veja, a yoga, ela tem uma... Eu não conheço muito da técnica do yoga, eu vou falar do que eu conheço, mas ela tem questões assim, muito filosóficas também envolvidas, mas é um trabalho muito de consciência corporal. O método Pilates, ele também traz isso, tá? Ele traz essa consciência corporal, mas ela também vai envolver outras variáveis, né? A questão da respiração, da contagem, ela acaba sendo um pouco mais lúdica, né? Você muda...
muda mais o movimento, as posições. Então, ela tem algumas mudanças específicas. E falando do Pilates no meio, né, da fisioterapia, como a gente está trabalhando com tratamento e com prevenção, a gente sempre vai adaptar muito a necessidade do cliente. Então, às vezes, a gente não vai fazer o Pilates clássico para o cliente, a gente vai fazer de acordo com a demanda, né, com aquilo que ele precisa. Agora, é possível viver sem dor? Claro que é totalmente possível viver sem dor, é totalmente possível. E sem medicamento também? Sim, gente, sim. Nós temos a nossa farmácia natural, né? Eu sempre digo que existem alguns pilares básicos para a saúde. Um deles é o movimento, que a gente já falou, a hidratação, a alimentação. Então, o gerenciamento do estresse, né? Um sono de qualidade. Então, tudo isso faz com que a gente possa viver sem dor. Artrose tem histórico familiar? Também pode ter. Pode ter, o fator genético também conta. Lembrando que a artrose, ela não é doença, né? Mas ela tem surgido cada vez mais cedo. Onde que ela ataca mais? Joelhos, nas articulações hipermóveis, Mário Celso, principalmente joelhos. É muito comum artrose no joelho, na coluna, né? A cinesioterapia, o que é isso? A cinesioterapia, cinésio significa movimento, terapia, né? Então, terapia por meio do movimento. Como é que atua? Alivia, por exemplo, lombalgia? Sim, a gente usa um conjunto de ações aí, nesse caso, para cada fase que esse paciente está. Mas, no final das contas, tudo termina em movimento. Você melhorar e favorecer o movimento, e a gente também trata pelo movimento. São exercícios para correção da postura? Sim, exercícios, não diria de repente correção da postura, mas para um melhor funcionamento articular. Então, na cinesioterapia a gente trata primeiro, muitas vezes o paciente não consegue fazer sozinho o movimento. Então, a gente faz o assistido, ajudando a fazer, até que ele consiga realizar sozinho e sem dor. Vamos às ruas da cidade agora, mais uma vez, o povo pergunta. Vamos lá. É verdade que o Pilates ajuda a crescer? Essa sensação de crescimento do Pilates, ela está muito associada à própria técnica, né? Que o tempo todo você vai ouvir, quem está fazendo Pilates escuta. Cresce, né? Olha o tronco crescendo, imagine o fiozinho de puxando do alto da cabeça, né? Então, pela própria resposta da musculatura, que a gente recebe um estímulo, o músculo ele cresce de verdade. Quando a gente fala que alonga, o músculo fisiologicamente ele aumenta de tamanho, ele aumenta de comprimento. Então, essa sensação de autocrescimento, ela se dá tanto por esse aumento real da musculatura dado pelo estímulo, como por esse autoestímulo que o paciente dá de autocrescimento na execução dos exercícios. A mãe da Catarina é fantástica, né? Explicou muita coisa e muita informação. E a gente agradece a você, telespectador, pela grande audiência. Olha, eu tenho acompanhado no YouTube aí a movimentação da população assistindo o programa várias vezes, né? Porque eles ficam ali no YouTube e ficam lá o tempo todo, também pela net. Olha, é muito bom. Muito obrigado pela grande audiência. E a gente agradece aí muito a doutora Carla. Obrigado pela sua presença. Obrigada, e oportunamente voltará. Ótimo. Muito obrigado, Mário Celso. Obrigada a todos. Obrigado pela grande audiência e até lá.